Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô colocando esse vídeo aí pra vocês agora e é muito importante, tá bom? Antes de tudo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Ilquias Magal, se inscrevam, curtam o vídeo e comentem também o que vocês acham, tá? Se você tem acompanhado essa situação, porque é muito importante pra nós, porque se trata do centro do mundo onde nós temos que olhar. Tá bom? Nós temos que olhar para esse ponto, para o Oriente Médio, porque é de lá que virá o nosso Messias, né, de Jerusalém, e também é para lá que as nações vão convergir, né, convergirão no fim dos tempos. E nós sabemos que hoje Israel tem um maior inimigo na região estratégica, que é o Irã, e um canal de mídia do Oriente Médio, árabe, né, essa matéria do dia 29, o Irã publicou uma lista de locais sensíveis em Israel para atacar em uma G futura. E é muito interessante porque, né, como tática, olha só como é que foi feito. Sob o disfarce de reportagens do Al Mayadeen, com sede em Beirute, um canal panarabista de notícias via satélite, meios de comunicação próximos ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica publicaram uma lista de sites sensíveis que podem ser alvos no futuro. E como que era no futuro? Que locais? A agência de notícias Tasnim do Irã informou na segunda a esse respeito. A rede Al-Mayadeen publicou um relatório sobre a análise dos bancos-alvos de Israel e as posições sensíveis desse regime que podem ser alvo de qualquer jeito. E aí o local era o Knesset, né, onde fica o parlamento israelense, que num futuro conflito eles vão atacar o parlamento. O gabinete do primeiro-ministro, o Ministério da Defesa, os locais e instalações nucleares, eles dizem saber onde é, né? Ou seja, isso é como se fosse uma tática de intimidação, porque Israel nunca confessou para ninguém que tem armas nucleares. Todo mundo sabe que eles têm, né? Todo mundo sabe que eles têm, né? Mas Israel nunca falou que tem. E é muito guardado aquilo. E aí o Irã está publicando eles usam a mídia para fazer a mídia deles para fazer propaganda, uma ameaça para Israel dizendo, olha, nós sabemos onde ficam os locais e as instalações e nós vamos atacar lá no próximo conflito. Locais de armazéns, instalações, né, e até mesmo o site de uma empresa que fabrica, né, armamento militar para Israel, que é o site da Rafael, né, a Rafael Advanced Defense Systems em Haifa e a Weizmann Institute of Science em Rehovot e o Technion Israel Institute of Technology em Haifa. O relatório também examinou aeroportos e bases militares e de inteligência que vão virar alvos. Aqui no final, né, o que o Irã significa? O que significa essa lista do Irã? O medo não é esse, irmãos. É igual está acontecendo na Ucrânia. O medo é que isso vire um conflito por procuração. E já acontece, né? Porque Israel ataca o território sírio para atacar as bases onde o Irã contrabandeia armas para o Hezbollah, para a Síria. E olha só, o maior medo é esse aqui, ó. O contexto geral do Irã pode ser visto apenas como fanfarronice e ameaça, mas também ilustra a mudança de pensamento em Teherã e entre os grupos representantes do Irã. E os representantes são o Hezbollah no Líbano, que já ameaçou Israel novamente, e vou mostrar para vocês, a Jihad Islâmica dentro de Gaza, os Houthis no Iêmen e o membro Rashid al-Shaab no Iraque. Hoje, tá? Olha assim, publicaram o tipo de lista que a mídia pró-regime do Irã publicou na segunda, listando sites que o Irã considera sensíveis, pode ser visto como uma mensagem para Israel. Também pode ser visto como uma ilustração de que Teherã acredita que o conflito com Israel está entrando em um estágio estratégico no qual o Irã gostaria de fornecer a grupos no Líbano, na Síria, armas mais avançadas, incluindo drones e munições guiadas com precisão que podem atingir os locais. Ou seja, o Irã, para não começar uma guerra direta com Israel e aquilo virar um caos ali e se tornar uma guerra mundial posteriormente, eles vão entregar, igual eles fizeram, eles usaram os Houthis no Iêmen, deram drones para os Houthis no Iêmen e os Houthis atacaram a Arábia Saudita. Nesse caso, o conflito se torna um conflito por procuração. Eu não ataco diretamente, eu uso um grupo para atacar
Por isso, aquele outro país não vai me atacar diretamente, porque existe uma lei no mundo. Se eu atacar Israel diretamente ou Israel me atacar diretamente, abre um precedente, ou seja, começou uma guerra, uma declaração de guerra, e nós vamos então para um conflito direto. Aí não tem perdão. E provavelmente quem começa uma guerra geralmente não tem apoio internacional, entende? E aí fica bem complicado. E o que está acontecendo é que o Irã pode dar armas na mão do Hezbollah, dos Houthis, do Rashid al-Shaabi, para atacar Israel em locais sensíveis. Agora, isso aqui não é só um problema, tem outro problema que é, em especial, perigoso para o povo em Israel, que é essa aqui. Ó. Deixa eu mostrar a matéria para vocês. O Hezbollah pode usar armas químicas contra Israel como último recurso. Matéria também do dia 29/11. Vejam só. Em 20 de novembro, o site de notícias saudita Al-Haddad publicou um relatório alegando detalhar um plano iraniano para fornecer foguetes com ogivas químicas ao Hezbollah no Líbano. Segundo o relatório, os foguetes estão escondidos na área de Masyaf, no noroeste da Síria, e devem ser transferidos para Al-Qusayr, na parte ocidental do país. O nome Masaif pode soar como um sino para aqueles que seguem a campanha de Israel contra a atividade iraniana na Síria. Em 25 de agosto, a mídia internacional noticiou que uma instalação em Masyaf, pertencente ao Centro de Estudos e Pesquisas Científicas, mais conhecidos pelo nome francês CERS, foi atingida. E alguns vão dizer que esse site só quer se promover e tudo mais, mas olha só. É interessante porque na cidade de Al-Haddad, a área geográfica descrita no relatório, faz sentido. Essa é a área do corredor, é onde existe uma logística, um corredor terrestre, onde o Irã fornece armas para a Síria e para o Líbano. Israel precisaria destruir esse ponto. Né? Aparentemente ainda não. Mas parece que esse relatório árabe, que existe a mídia também que fica jogando lenha na fogueira para ver até onde vai, né? Também existe isso. A ONU, inclusive, faz muito isso. E que estariam fornecendo o armamento ou ensinando eles a colocar cloro químico, porque quando isso atinge a população, não necessariamente explode, causa ali na local, causa algumas mortes, mas também ao redor causa muitos danos, porque pode causar esse problema com esse cloro. Durante a Guerra Civil Síria, o Estado Islâmico implantou o gás cloro na Síria. Nós vimos essas cenas que foram horríveis. Quando entra em contato com o corpo humano, causa queimaduras químicas, em alguns casos, né, pode causar isso aqui. E então, nós estamos falando, irmãos, que o próximo conflito que vai haver no mundo, né, a próxima cartada que vai haver no mundo, vai ser algo muito aterrorizante. Muito mesmo. E aqui, olha só, uma análise aqui de Israel. Não podemos descartar a perspectiva de que o Hezbollah possa empregar armas químicas taticamente no próximo conflito conosco. O candidato mais provável é o cloro. Se isso acontecer, provavelmente será de uso limitado, seja por projéteis ou foguetes quando o Hezbollah estiver contra a parede. Os alvos mais prováveis seriam unidades das forças de defesa de Israel manobrando no Líbano, de acordo com Beri, bem como forças estacionadas na fronteira. Eles falam que não, o alvo vai ser militar. Mas, irmãos, num conflito, esse tipo de equipamento, esse tipo de arma sendo usada vai cair na população e vai tornar o ambiente no país também inabitável. Tá? E a sociedade israelense, né, o povo em si, não vai aguentar um conflito por muito tempo. Por isso a gente tem que orar muito, irmãos. Né? Porque eu acredito que Israel... É muito difícil nós vermos Israel numa guerra de atrito. Né? A gente nunca viu isso. Israel geralmente faz guerra de manobra. Como que é? Israel cria um plano estratégico muito rápido e perfeito e ataca o inimigo nas suas linhas de abastecimento, na sua logística. Ataca o cerne principal do inimigo, deixa ele de joelhos, destruído, e vence a guerra, bem rápida. Foi assim na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur. Israel só faz assim. Agora, se Israel for para o campo de batalha para uma guerra convencional, igual a Ucrânia está fazendo, né? A Ucrânia pode falar o que for, mas a gente tem que tirar o chapéu para o povo da Ucrânia, que não está reclamando, está aguentando firme e forte, sem energia, com esse conflito, com medo, com terror. E o exército ucraniano, olha, pode colocar aí
entre os 5 ou 4 melhores exércitos do mundo. Né? Não é à toa que não é tão fácil assim, mas é espetacular como eles são bons. Né? Infelizmente estão se alinhando com os globalistas, mas militarmente eles são magníficos. Né? Um exemplo. Eu já não acredito que a sociedade israelense, estou falando o povo, vai aguentar isso por muito tempo. Estourou um conflito, vão começar a fazer protesto contra o governo, façam paz, pare com isso e blá blá blá, aquela coisa toda, porque não aguenta. O modo padrão de vida israelense é o mesmo do americano, do europeu. Né? Não sabemos se eles vão aguentar, apesar que Israel tem uma coisa, né? O judeu tem uma coisa que muitos povos não têm. Israel não é um país colonialista. Deus colocou neles o senso de sobrevivência, de pela vida, lechaim, sempre lutar pela vida. Nós nunca atacamos ninguém, mas se nos atacarem, nós resistiremos com força, com fé e com empenho até o fim. Né? Sabemos que os judeus que conhecem a Torá são assim, mas a sociedade israelense de hoje não é a mesma de algumas décadas atrás. Bom, e o perigo é que esse uso aqui pode trazer sérios problemas para a população, para o povo. Bom, eu deixo essas matérias para vocês, porque, irmãos, um conflito se aproxima e vai envolver o mundo inteiro, se tornará mundial. Bom, e nós estamos percebendo que eles querem, né? Lembra do plano que eu coloquei para vocês aí, que o Pentágono tem um plano lançado desde o 11 de setembro, que era invadir 5 nações muçulmanas em 7 anos. Eles derrubaram regimes no Iraque, conseguiram. Na Síria não derrubou, mas quando eles não derrubam, eles deixam o país daquele jeito, né? A Síria se tornou um país inútil. Ou derrubaram na Líbia, tá lá do jeito que tá. Né? Entraram no Afeganistão, agora o Talibã está entrando. E agora o último que falta é o Irã. Tá? Existe um esquema, um trabalho, um documento criado desde o dia 11 de setembro pelo Pentágono americano de que eles vão desestabilizar, destruir o governo de 5 nações muçulmanas. Não foi em 7 anos, vimos que não deu certo, porém o último a ser derrubado, né, eles também fizeram estragos no Sudão, entre outros, e o próximo que eles querem desestabilizar, que é a última resistência para eles conseguirem controlar esse governo, criar um fantoche e, sem sombra de dúvidas, depois criar um acordo de paz. O último que falta é o Irã. E por tabela, mas o Hezbollah no Líbano também é contra Israel, tudo bem, mas quem financia todos os inimigos de Israel na região e o grande cérebro é o Irã. Caiu o Irã, é muito mais fácil de haver paz, segundo os globalistas. Então eu deixo esse vídeo para vocês. Até o próximo vídeo, meus irmãos, se Deus quiser.